Aleluia. Senhor, seja louvado o seu bendito nome, Deus. Glória a Deus. Toda a igreja encontrou? Amém. Vamos ler. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Curva as vossas cabeças. Senhor Deus Pai, estamos aqui, meu Senhor, diante da Tua presença. Mais uma vez, Senhor, de forma humilde nos humilhamos diante de Ti. Mas nós pedimos, Pai, para que a Tua essência venha nos tomar, que a Tua presença venha nos envolver, Pai. E que o Teu santo nome esta noite venha ser glorificado, meu Senhor. Mas que tudo que aqui esteja seja para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu oro pela palavra, Pai, que venha vir através do Seu Espírito Santo nos ensinar e nos instruir sobre os Teus preceitos, Pai. Pode sentar, igreja. Amém. Nós estamos vivendo um tempo, eu tenho analisado muito e observado muito sobre a vida do povo de Deus, como se anda, como se encontra. E dia após dia eu tenho mais visto com que os pregadores, ou o meio que nós vivemos, a vida em que nós vivemos, nós viemos mais se entristecer do que nos alegrarmos. Parece que nós perdemos a essência que Jesus Cristo em nossas vidas é motivo de alegria, que Ele é o nosso centro, que Ele é o nosso centro da nossa vida, do nosso viver. Por isso que eu vejo muito crente abatido, muitas pessoas que reclamam da vida em que vive, porque no decorrer do passar dos séculos, o evangelho de alegria, de bonança, de felicidade foi se esquecendo. E foi ensinado-se mais: mas vocês têm problemas. Trazer à lembrança os nossos problemas não tem que ser o nosso objetivo. Nós devemos nos alegrar porque nós temos Cristo, e Cristo irá nos levar para a vida eterna. Que jamais nós iremos morrer, nós não morremos. Nós passamos a viver uma outra fase. Isso é a nossa alegria, a razão do nosso viver. Passamos dias após dia, enxergamos as nossas situações e fazemos com que elas se tornem acima de nós. Esquecemos que Cristo tem todo o poder para nos livrar, para nos abençoar e para nos perdoar. Então se alegre pelo teto que você tem, se alegre pelo alimento que você tem, se alegre pelo trabalho, pelo emprego. Eu recebo pouco, mas o pouco que você recebe foi Deus que te deu, foi o seu sustento. Tem que se alegrar, lembrar disso. Poxa, tá difícil a vida que eu levo, mas uma coisa eu sei: eu tenho Deus dentro de mim e Ele é a razão do meu viver. Alegrai-vos. E arrependei-vos, pois é chegada a hora. João já preparava o caminho da vinda de Cristo, pregando para as pessoas. Agora me diz uma coisa: um cara que só vivia de mel e grilo, né? Mel silvestre e gafanhotos. O cara comia inseto e se alimentava de mel. Hoje você tem uma carne, tem um feijão, tem um arroz e reclama mais que tudo. E muitas pessoas que não têm.
Eu já me dei de frente com pessoas de rua, que mesmo não tendo nada, ainda dizia, mas eu sou grato a Deus por eu estar vivo. Então João trazia a palavra do arrependimento. Pregava, arrependei-vos, pois é chegada a hora. Arrependei-vos, pois o momento está próximo. Mas aqueles que se diziam conhecer da lei, da palavra de Deus, endureciam o seu coração e rejeitavam estas palavras. Nossos corações, eles têm que estar sempre humilde, puro, para receber de tudo, mas reter apenas o que é bom. Então nós vemos que João, no livro de Mateus, ainda no capítulo 3, no versículo 11, ele já trazia uma referência, porque todo aquele que se arrepende, ele é batizado. E o verdadeiro arrependimento traz o batismo com fogo. João dizia, eu em verdade vos digo, com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, e mais poderoso do que eu, cujas apalcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O arrependimento traz o batismo com fogo. O Espírito Santo de Deus converteu os corações verdadeiramente a Cristo. É mudança, é transformação, é renúncia. Às vezes passamos tanto tempo dentro da casa de Deus, mas nós não estamos arrependidos verdadeiramente. Cada dia nós viemos nos humilhar diante de Deus, buscar a sua face e dizer, Senhor, eu não sou digno de nada, mas a tua misericórdia me alcançou, e hoje eu estou vivo por causa de ti. O ar em que eu respiro é por causa de ti, e eu me arrependo, Senhor, e me curvo diante dos seus pés. Essa tem que ser as nossas palavras. E vos alegro, Senhor, diante da tua presença, e transformais o meu coração para que seja puro, para que eu possa entrar, Senhor, e ser digno de entrar no reino dos céus. Arrependei-vos, João pregava, é chegada a hora. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo. Aleluia! E ele foi bem humilde de dizer, eu ainda não sou digno nem de levar as suas alpacas ou as suas sandálias. Não sou digno. Mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Te alcançou. Hoje você tem a oportunidade de ser transformado por Ele, restaurado, as suas lágrimas serem enxugadas, a sua tristeza ser transformada em alegria, porque Cristo está convosco. Mas nós esquecemos disso. Porque o arrependimento traz cura. O arrependimento traz cura. Mateus capítulo 11, versículo 28. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todo que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia! Arrependimento traz cura.
Deus é poderoso para mudar as nossas situações. Basta-nos crer, confiar, se entregar, entender os seus objetivos. O que é que Ele quer conosco? Aleluia. E todos nós precisamos ser curados de alguma coisa. De uma tristeza, de uma doença, a cura do espírito. Cura. É para ir até Ele. É para se entregar e ser transformado por Ele, restaurado, mudado. Salvação é só para os fortes, aqueles que não desistirem até o final. E Deus nos transforma. Porque o arrependimento nos traz perdão. Abra as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 8. Vamos acompanhar esse. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. O arrependimento traz o perdão. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dissestes? João capítulo 8, versículo 4. Por diante. E isto diziam eles, tentando-o para que tivesse o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E com insistência, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, e começar pelos mais velhos até os últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peque mais. Aleluia! O adultério era um dos maiores pecados naquela época. Mas Jesus nos ensinou que o arrependimento nos traz perdão. Se você se arrepende de verdade dos seus atos, Jesus irá te perdoar, irá pegar aquele pecado e jogar no mar do esquecimento, e você será restaurado pelo sangue de Jesus. Nós devemos sempre alcançar o perdão de Deus. Todos os dias as minhas orações são: Senhor, perdoe-me pelos meus pecados, até aqueles pecados, Senhor Deus, que eu possa ter cometido e não percebido. Que a tua graça me alcance, a tua misericórdia, Senhor, esteja comigo, para que teu nome seja glorificado. Essa tem que ser a nossa oração. Nós não somos perfeitos, mas nós sempre devemos buscar a perfeição em Cristo Jesus, pois Ele é perfeito. Ele não vai te acusar, não vai apontar o dedo, não vai te dizer nada. Ele vai dizer: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia! Ele é o nosso Senhor.
e quer apenas que nós sejamos próximo dele. Busque ele, entenda que só ele é que nos traz o nosso sustento, a nossa alegria e transformação, e ninguém, nada mais além que ele. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo foi um evangelho de paz, de alegria, de renovo, de fé. Porque Jesus Cristo, ele pregou o arrependimento. Jesus Cristo, ele ensinou os seus discípulos. E Jesus Cristo, ele curou aqueles que necessitavam de cura. Jesus uma certa vez perguntou: o que tu queres? Eu quero ver. Então veja. O que você quer? Se Jesus te perguntasse: o que é que você quer esta noite? Quer ser transformado, libertado, renovado, curado, restaurado? A palavra nos diz que pedireis tudo e vos será feito. Mas nós precisamos estar nos caminhos dele, verdadeiramente fiel ao caminho dele e às suas leis. Salmo 1. Olhe para Salmo 1. Pois nele tem ouvido prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois ele será como a árvore plantada a ribeiros de águas. É uma promessa para as nossas vidas. Sejais fiel a Deus, e você será como a árvore plantada a ribeiros de águas, que dará o seu fruto à estação própria, e tudo que fizer prosperará. Este é o Cristo que nós servimos. Nós devemos nos entregar a Ele, somente a Ele. Que Deus nos renove esta noite, nos transforme, nos guarde, nos restitui, nos ensine. O diabo, ele está sempre em nossa volta, observando os nossos passos, cada coisa em que nós fazemos, com quem nós andamos, o que nós pensamos, o que nós praticamos. Está sempre em nossa volta. Ninguém está 100% livre dele, porque ele sempre vai procurar alguma coisa para te derrubar, alguma coisa para dizer: olha lá, ela não é crente. Mas com o passar dos tempos, as pessoas têm esquecido da espiritualidade que nós devemos ter em Cristo. Com o passar dos tempos, eu tenho mais ouvido falar dos problemas do que na alegria em ter Cristo e na salvação em que Ele nos trará. Tenho visto mais falar de bonança do que de arrependimento. Tenho ouvido mais falar em tristeza do que no próprio Senhor. Até as músicas dos tempos de hoje, é só comparar as músicas de hoje para antes. Compare. Pegue Márcio Nascimento, Elias Silva, pegue um casal muito bom também. Pregue Lázaro com amor. Amor? Vem curar de amor minha mente, meu Senhor. Vem com teu... É favor, amor, né? Entre a gente. As músicas nos inspiravam em buscar a Cristo.
Hoje a música nos inspira a pensar nas nossas dores, nas nossas tristezas, nas nossas dificuldades, para oprimir o povo de Deus cada vez mais. A igreja primitiva, todos eles eram alegres em Cristo. Nós vemos no livro de Atos que ninguém passava necessidade, porque um ajudava o outro, um cuidava do outro, e eles tinham o objetivo: alcançar a salvação eterna. Não importa se era jogado contra os leões em Roma, se era morto a fio de espada pelos soldados romanos, não importa o tipo da morte, eles morriam e criam, e alegre em Cristo. Era essa a fé deles. Mas hoje eu oro a Deus, às vezes com tanta tristeza eu falo: Senhor, traz um renovo, meu Deus, para esta geração. Traz a transformação, Pai. Traz pessoas que preguem através do Seu Espírito Santo e não vão atrás. Eu já vi gente pregando, pastores pregando, indo atrás de Bíblia de estudo. Aí lia o estudo para pregar, sendo que a palavra nos fala: não andeis nem vos preocupeis com o que há de falar, porque isso é o Espírito Santo que cuida. É Ele que diz, é Ele que designa a palavra. Não é uma Bíblia de estudo porque fulano de tal escreveu um livro ali. Não. Você pode agregar conhecimento, mas jamais substituir uma palavra do Espírito pela palavra do homem. Agregar conhecimento, que a palavra nos fala para nós buscar o conhecimento. É isso que nós devemos fazer. Nós chegamos no nosso último tópico. Arrependimento traz libertação. João capítulo 3, versículo 3, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando aceitamos a Cristo, nós devemos nascer de novo, nos libertar das coisas, dos maus caminhos, mudar o nosso vocabulário, as nossas amizades. As amizades tem que deixar, as mais amizades tem que deixar de ser amizade e virar conhecido. Se bebe, não bebe mais. Se fuma, não fuma mais. Se liberta. Libertação tem que partir de cada um de nós. Nós sempre precisamos ser libertos de algo, de uma conduta, de uma prática, de um vício, de um caráter. Nós devemos nascer de novo. É dizer assim: hoje eu sou de Cristo, então a velha criatura já não existe mais, e a partir de hoje tudo se faz novo. Aleluia! Essa tem que ser a palavra em nossas bocas, nosso vocabulário. Nascer de novo, mudança. Mas eu já vi gente de 20 anos de crente e ainda ser a mesma pessoa, arrogante, prepotente, ignorante, nada nunca tá bom. Eu falo: o miserável desse daí tem Cristo? Não tem, não tem. Porque quem tem Cristo transforma, se transforma, muda. Tá no meio de uma briga ali, de uma confusão, mas calma. Eu já vi ímpio sendo mais manso do que aqueles que dizem que servem a Cristo. Eu assisti um podcast recentemente, o cara estava armado. O homem não é crente, mas conhece a palavra. O cara estava armado, o outro levantou a voz contra ele, ficou de pé, faltou dar uns tapas nele e falou assim: meu amigo, calma, eu não entendi o que você falou não. Sim, o que foi? Se você me compreendeu mal, me desculpa. Ímpio.
Eu falo, uma conduta dessa dificilmente encontra no povo de Deus. Perdoar os nossos inimigos, viver em paz com todos, sem a santificação, a qual não verá o Senhor. Você entendeu a palavra? Vivei em paz com todos, sem a santificação, não verá a Deus. Pode ter 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos de crente, mas sem isso, não verá a Deus. Perdeu toda a sua vida. Se liberte de coisas que desagradam a Deus. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Isso é um templo. Tem que ser preservado, tem que ser guardado, protegido. As nossas falas, as nossas palavras, ela tem poder. Ela tem que ser palavras de bênção e não de maldição. Por isso que às vezes eu tomo até cuidado quando eu estou falando, paro para pensar assim. Ou às vezes quando eu falo misericórdia, eu falei isso, está repreendido. Porque eu entro na consciência, isso é palavra de maldição, e palavra de maldição não tem que sair da minha boca. É com o filho, muitas vezes está amaldiçoando o filho e nem sabe, usando palavras muito pesadas. Quem tem Cristo muda, se liberta. Ainda em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos abrir aqui. Versículo 17. Vamos acompanhar todos juntos. Encontraram? Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Tudo tem que se fazer novo. Tem que ser transformado, restaurado. Tem igreja ainda, eu já vi até igreja evangélica que permitia o cara fumar. Não, ele tem que partir dele por si só. Nem ensina. Nem ensina. Tudo tem que ser feito novo. Isso é uma falso arrependimento. Isso se chama remorso. Depois está com as velhas práticas novamente. Porque quem traz o arrependimento é o Espírito Santo de Deus. Não é o homem que convence, mas é o Espírito de Deus que convence o homem do seu pecado. E cuidado por uma coisa. Às vezes, aquele costume, aquela prática é feita há tanto tempo em nossas vidas que passou a ser como se fosse coisa normal. E não é. Não é. E tem que ser deixado. Busque os frutos do Espírito de Deus. O Espírito de Deus transforma o homem como ele verdadeiramente deve ser. E amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o teu próximo como a si mesmo. Os nossos filhos têm que ser cuidados, ensinados de maneira correta. A palavra nos diz que ensina o caminho que seu filho deve andar, para que quando ele cresça não venha se desviar dele. Essa é a doutrina de Deus. Mas às vezes nós deixamos à vontade, o guri cresce, quando vai ver não tem mais controle sobre ele. Está na casa do Senhor, você quer viver em paz, quer que as coisas andem, quer que seja abençoado, obedeça a Deus. Quer ser liberto, obedeça a Deus. Quer ser curado, obedeça a Deus. Quer ter paz, obedeça a Deus. Nós devemos dia por dia buscar a paz em Cristo. Vivemos perturbados sim, por causa da nossa vida que nós vivemos. Estamos perturbados sim.
Eu às vezes então estou agoniado que eu falo, amor, vou orar. Eu preciso buscar a paz em Cristo, para que essas coisas não me façam tomar más decisões. É o que nós devemos fazer. Estou agoniado, a cabeça está a mil. Vou dobrar meus joelhos. Senhor, traga-me refrigério sobre os meus pensamentos. Traga paz, Senhor, sobre a minha alma. Pois o Senhor é o Deus que provê. O Senhor é o Deus que faz as coisas acontecerem. E o impossível não se torna impossível em suas mãos. Ele é possível para o Senhor. Então a minha vida está em tuas mãos e a ti confiarei. É isso. Buscar a Deus é o segredo de todo sucesso. Todo sucesso é buscar a Deus. No momento certo, as coisas vão acontecer. Lembra? Lá em Salmo 1 fala que a árvore plantada ao ribeiro de águas, elas dará o fruto na estação própria. Então tem um tempo para dar o seu fruto. Ela vai dar fruto, mas ela vai dar no tempo certo. E vai dar o fruto no tempo certo, e as suas folhas também jamais cairão. Você já viu uma árvore próximo de um ribeiro, de um rio de águas, ter as folhas amareladas? Elas estão sempre verdes. Se tem água embaixo, as árvores estão sempre verdes. Eu já olhei no sertão, tem uma baixada lá no sertão, próximo da casa da minha sogra, que em cima é tudo seco, mas quando você olha para baixo, você vê tudo verdinho lá embaixo, porque lá embaixo tem água. Tem água. E a nossa água é Cristo. É Ele que jorra a água da vida para todos nós. E é dessa água que nós devemos beber, para que estejamos sempre verdejantes e alegres na presença de Deus. E entender que tudo está sobre o seu controle. Aleluia. Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado esta noite. E que a partir desta noite nossas vidas venham ser transformadas no Senhor. Entenda, igreja. Não permita que estas sementes que está sendo jogadas nos nossos corações venha cair na estrada, nem na rocha, nem nos espinhos, mas que venha cair na terra e as raízes venham ser profundas e que elas venham crescer uma linda árvore e que venha dar grandes frutos. Não deixe que Satanás tire isso do seu coração. Coloque na sua cabeça: eu preciso servir a Cristo, pois Ele é o único que me dará felicidade. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.